Polêmica com Neymar e Bruna Marquezine. Bom, a Marquezine acabou alfinetando o Neymar por conta de uma dívida na Receita Federal. Antes, vamos entender o que é essa dívida aí, como que ela funciona, o porquê que o Neymar é tão criticado por conta disso e por que algumas pessoas acreditam que o Neymar apoia o Bolsonaro por conta dessa dívida. Basicamente, o Neymar até hoje é julgado lá na Espanha por conta da sua transferência do Santos para o Barcelona. Acontece que essa transferência foi em um valor, mas o valor dito ao clube Santos e aos envolvidos foi outro. O valor real dessa transferência foi omitido e isso é um fato. O Neymar nem nega isso, mas ele diz ali que não tinha conhecimento de tudo. Fato é que por conta dessa investigação lá na Espanha, do valor ter sido omitido, aqui a Receita Federal também tomou uma decisão contra o Neymar e aplicou uma multa nele de 188 milhões de reais. Tudo isso porque havia um valor a ser declarado e esse valor teria sido escondido, enfim. Mas aí o Neymar sempre recorreu a essa dívida milionária e em 2017 o CARF decidiu o seguinte, que 95% da dívida fosse perdoada, por entender que a maior parte das sanções não se aplicavam. A multa passou então a ser cerca de 8 milhões de reais. E aí o pai do Neymar até teve um encontro com o Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para conversar sobre algumas coisas, até mesmo porque o Neymar pai e o próprio Neymar são donos de uma empresa gigantesca no Brasil, né? Que é a empresa que abraça ali todo o aglomerado do Neymar Júnior. Mas vale frisar que até hoje não houve uma mudança na dívida do Neymar. A dívida continua sendo de 8 milhões de reais desde 2017, quando o governo não era do Bolsonaro. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, não houve qualquer alteração na dívida do Neymar. Em um primeiro momento, o Ministério da Economia se pronunciou sobre esse encontro, afirmando que o staff do Neymar queria tratar questões tributárias relativas a atividades desportivas e também ao fato da NR Sports, que é a empresa que cuida da carreira do Neymar, estar entre as 10 mil maiores contribuintes do Brasil. Posteriormente, o Ministério da Economia afirmou que sim, o staff do Neymar prestou esclarecimentos sobre uma dívida na Receita Federal, que é a dívida de 8 milhões de reais, mas que, independentemente da audiência, todo o encaminhamento da questão ocorreria no âmbito do processo e observaria todas as premissas legais aplicáveis. E aí, de fato, esse encontro do pai do Neymar com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes nada afetou no processo até então, por mais que tenha sido conversada essa questão durante o encontro. Então, assim, para concluir, basicamente o que acontece é o seguinte: não podemos afirmar que o Neymar apoia o Bolsonaro por conta do processo na Receita Federal. Assim, não sabemos o que foi tratado no encontro do pai do Neymar com o Bolsonaro. A informação oficial é que o pai do Neymar foi prestar esclarecimentos sobre a dívida, mas não sabemos o que foi tratado no encontro. E, de qualquer forma, o encontro não surtiu efeito no processo, porque desde o encontro, o processo não teve qualquer atualização. A dívida continua lá. Ou seja, assim, você pode ter suas opiniões sobre o que foi tratado naquele encontro, mas fato é que desde aquilo não teve qualquer mudança em relação ao processo do Neymar com a Receita Federal. Então esse é o ponto que eu quero deixar aqui. O jogador tenta ainda recorrer a esse valor, ele apresentou ali um recurso especial contra a decisão do CARF, que foi negado em 2019. Aí ele recorreu ao TRF da Terceira Região, onde o processo ainda aguarda julgamento. Ou seja, o Bolsonaro foi presidente, a dívida do Neymar não se alterou. O Bolsonaro vai deixar de ser presidente agora e a dívida do Neymar ainda aguarda julgamento. Então você dizer que o Neymar apoia o Bolsonaro por conta de uma dívida não tem qualquer fundamento. Valendo frisar que aqui eu não emito opiniões políticas, somente trago fatos para vocês e ponto final. Eu não posso trazer aqui uma notícia sobre o Neymar Júnior sem antes explicar o contexto dessa dívida. E aí o que aconteceu? Começou uma provocação ao Neymar após a derrota do Bolsonaro. A Nath Finanças publicou o seguinte: gente, Neymar na minha DM hoje implorando para ajudar a declarar o imposto de renda. E o próprio Neymar respondeu:
Como tem gente que gosta de aparecer, né? PQP. E aí um outro rapaz polemizou respondendo o Neymar. Tu tá caindo em provocação da Nath Finanças no Twitter e você acha que tem psicológico pra aguentar 7 jogos da Copa do Mundo pra trazer o Hexa sem perder a linha? O Neymar então decidiu responder, e a galera falando que não tem emocional só porque eu respondi uma qualquer, cada uma, viu? PQP. Mas acho que vocês têm razão, meu emocional é fraco e sou pipoqueiro. Hashtag ironia. Enfim, mas não foi somente provocações desse tipo. Teve provocação de ex-namorada. A Bruna Marquezine, que já namorou com o Neymar durante um bom tempo. Inclusive, só um detalhe, a Bruna já namorou com o Neymar depois dessa polêmica transferência dele para o Barcelona. Que de fato tem coisa errada nessa transferência e todo mundo sabe disso. Agora a questão aqui é se o Neymar tinha conhecimento de tudo ou não, se ele sabia do que estava sendo feito ou não. E é isso que no final das contas o Tribunal da Espanha julga. Neymar tinha ou não tinha conhecimento? Porque que houve uma omissão ali dos valores, isso é um fato. Agora, se o Neymar sabia daquilo, aí que está a dúvida. E aí um meme viralizou nas redes sociais dizendo o seguinte: imaginem o Brasil hexacampeão no Catar. Ana Maria Braga convida Neymar Júnior para o seu programa. No meio do bate-papo descontraído, Ana Maria anuncia: hoje teremos uma receita todinha especial pra você, menino Ney. Hehehe, é toys. Hehehe, qual a receita, Ana? Nesse momento, entra no estúdio a Receita Federal. Sabe quem curtiu essa publicação? Nada mais, nada menos do que Bruna Marquezine. Ela alfinetando o ex-namorado. Enfim, meus amigos, deixem aí suas opiniões, o que vocês acham a respeito disso. A Bruna Marquezine tá certa de ter alfinetado o Neymar dessa forma? Bom, por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau.